gostaria de cumprimentar os senhores vereadores, de modo especial, o senhor João Rodrigues Pereira, a senhora Adriane Lacerda, o senhor João Batista Neves, os demais vereadores presentes, as demais autoridades, os senhores advogados. É uma honra para mim poder participar dessa semana jurídica. E é uma honra especial pelo fato de que eu venho exercendo a atividade jurisdicional, praticamente e exclusivamente a atividade jurisdicional. Eu não exerci nenhuma outra atividade acadêmica, nem como estudante e nem como professora. Na verdade, a minha atividade tem sido reiteradamente julgar os casos, e a atividade exclusivamente jurisdicional. Já com 15 anos de experiência, e é essa experiência que eu gostaria de compartilhar um pouco com todos os senhores. O ativismo judicial, o tema da palestra é judicialização do direito. Eu creio que talvez nós poderíamos chamar, na verdade, de ativismo judicial. O que nós poderíamos dizer? Para mim, esse é um nome novo, relativamente novo. No entanto, ao me debruçar a respeito do problema, eu descobri que isso, na verdade, é muito antigo. É praticamente um problema do direito em si, desde quando a sociedade surgiu. Mas eu confesso, e aqueles que estão aqui hoje presentes, que foi um grande alívio assistir a palestra da doutora hoje, porque ontem a nossa Constituição foi um pouco criticada. Evidentemente, não é uma Constituição perfeita, ela tem defeitos. No entanto, eu devo declarar que é a Constituição que eu gosto muito. Eu poderia dizer até que eu amo essa Constituição, porque eu venho trabalhando desde quando ingressei na magistratura, e devo dizer também que quando eu entrei na faculdade de Direito, era essa Constituição que já estava em vigor. Então, é a Constituição que eu gosto e que eu me dedico a ela. Eu diria aos senhores que eu gostaria de mostrar um vídeo, que seria um vídeo de 10 minutos, que é, na verdade, uma espécie de uma homenagem ao Dr. Ulisses Guimarães. Esse vídeo é um vídeo que foi feito na PUC, quando a Constituição completou 20 anos. Então, eu convido os senhores a assistir esse grande período da nossa história. 5 de outubro de 1988, sessão de encerramento da Assembleia Nacional Constituinte. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, exalta a participação popular na elaboração da nova Constituição brasileira, por ele considerada um passo à frente na consolidação da democracia. Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão, e é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30 milhões,
401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Essas imagens são muito emocionantes para quem viveu realmente essa ditadura. É uma época, eu não vivi diretamente a ditadura. Eu era muito criança, embora tenha nascido com a Revolução em 1964. Eu era muito criança. Quando aconteceu o movimento da direta já, eu ainda não estava no curso de Direito, mas eu acompanhei todo esse período. E foi de uma grande emoção, realmente, a participação popular. Nós podemos ver, eu acredito que todos vocês, por essas imagens, que recentemente esses fenômenos começaram um pouco a se repetir. Eu creio que isso demonstra que o brasileiro ele tem o desejo de participar, ele quer participar. Muitas vezes nós não encontramos como o melhor caminho. No entanto, nós queremos participar. Me parece que, embora algumas pessoas se preocupam com esse momento, eu vejo como um momento que não há retrocesso, não é possível, eu não acredito que possa haver um retrocesso. Eu acredito que as liberdades conquistadas, apesar de todo o esforço, toda a história que nós passamos, eu creio que não é possível um retrocesso. Eu não consigo pensar nem acreditar no retrocesso. Eu queria deixar bem claro que essa Constituição é algo especial. Quer dizer que eu tenho orgulho dessa Constituição. É um conjunto de leis que eu acho que todo brasileiro deve se orgulhar disso. Nós temos o hábito de criticar exageradamente as nossas atitudes, as nossas posturas. Em alguns momentos isso é positivo, é bom, às vezes até é divertido. No entanto, eu creio que nós devemos valorizar aquilo que é bom. Para mim, essa Constituição representa um grande avanço. E provavelmente é uma lei, internacionalmente falando, moderna, avante no tempo. Evidentemente, nós temos que trabalhar muito para conseguirmos fazer valer
O ativismo judicial, o que significa isso? Os juízes hoje, o Poder Judiciário, está desempenhando um papel extremamente ativo na vida política. E tem sido, às vezes, criticado por isso. Eu não compreendo muito bem essa atitude, porque o Poder Judiciário é um poder exatamente como todos os outros, um poder como o Executivo, como o Legislativo. Ele tem sim que marcar e exercer as suas funções, tem que marcar presença e exercer as suas funções. Uma das grandes críticas que hoje o Poder Judiciário tem recebido, um exemplo claro e clássico do ativismo judicial, são as decisões que exigem que o Estado forneça os medicamentos, os tratamentos de saúde àqueles que vêm bater a porta do Judiciário. E isso tem onerado extremamente, nós não podemos deixar de considerar que isso tem onerado extremamente o Poder Executivo, a ponto de podemos dizer que o chefe do Poder Executivo, muitas vezes, não tem condições de desenvolver, talvez, uma política de saúde que ele pretendesse desenvolver. Não sei, é difícil falar isso, porque o juiz, na sua atividade jurisdicional, não tem a visão exatamente do orçamento, das despesas, e justamente por isso nós somos criticados. Somos criticados também pelo fato de que nós não representamos a vontade do eleitor. O Poder Judiciário não é eleito, então o juiz não exerce essa atividade, muito pelo contrário, muitas vezes a nossa atividade ela é contrária à maioria, à opinião pública. Vou mencionar recentemente o ministro Celso de Mello, que teve que viver intensamente essa situação. Situação essa que nós vivemos no nosso cotidiano também, o juiz de primeiro grau, e todos nós vivemos essa situação. Um outro exemplo clássico do ativismo judiciário é as creches. Faltam vagas nas creches. E daí a mãe vai lá, não tem que trabalhar, eu quero uma vaga para o meu filho, eu vou lá, pois não, senhor prefeito, arrume a vaga para essa criança. E essa juíza não pensa, ela pensa que eu vou poder dar tanta vaga assim, como é que eu vou fazer? E que condições a nossa creche vai ficar se eu tiver que colocar muitas crianças lá dentro, eu não vou ter condições de dar o atendimento adequado a essas crianças. Isso tudo são os problemas, eu creio que são os maiores problemas, os exemplos que me vêm à mente no momento em relação às questões que eu acho que mais nos incomodam no ativismo judicial. Eu dizia no começo que, muito embora esse nome seja um nome novo e recente, isso é uma história muito antiga do direito. Tudo começou lá atrás, quando o direito propriamente nasceu. Naquela situação do nascimento do direito, quando o homem vivia em sociedade, como é que ele resolvia os seus problemas? Normalmente o homem tinha em mente a vingança. As sociedades primitivas, quando acontecia alguma coisa, havia uma injustiça, havia um rompimento de equilíbrio dentro daquela sociedade. Como é que o homem reagia? Se alguém de uma outra tribo matasse alguém da nossa tribo, nós iríamos lá e matávamos todo mundo da outra tribo. Daí todo mundo da outra tribo também queria matar a gente. Daí o ser humano começou a perceber que talvez não funcionasse tão bem essa ideia, falando de uma forma bem simples e talvez até um pouco rudimentar. Começaram a pensar e viram que não, se a gente tivesse um corpo de leis, se nós tivéssemos, e principalmente aquela pessoa que agiu daquela forma, cumprisse a pena, a solução para o caso seria bem melhor. E assim nós começamos a criar leis
especialistas para julgar os casos. E com isso, a atividade que era exercida por um rei ou por um chefe começou a ser exercida por outras pessoas, que eram mais... a atividade de julgar, de governar, começou a se separar. E fomos criando toda essa estrutura até chegarmos no dia de hoje. Mas isso não foi criado de uma hora para outra, e nem sem grande discussão, e nem sem grandes problemas. Algumas pessoas, então, nós começamos a criar as leis. E as leis, algumas pessoas as leis muitas vezes também, começaram a nos parecer injustas em determinadas situações. E aí nós também questionamos essas leis. Uma visão bastante clara desse questionamento é dada quando na tragédia de Sófocles, que conta a história de Antígona, que eu acho que todos, ou melhor, uma grande parte conhece essa história. Antígona tinha 2 irmãos, um deles traiu o reino de Tebas, e o rei Creonte, resolveu que uma das maiores punições que havia naquela época, que era assim, terrível, era a pessoa não ser enterrada. Uma pessoa que era traidora da pátria, ela ficaria, o cadáver ficaria ali, exposto, e isso é uma coisa horrível. Creio eu que eles acreditavam que se acontecesse isso, o espírito daquela pessoa jamais descansaria, ficaria alguma coisa desse tipo. E Antígona não aceitou essa decisão em relação ao irmão dela. Ela quis que o irmão dela tivesse um funeral como todo o ser humano teve esse funeral. E o Creonte ficou muito bravo com isso. Eu até peço licença para os senhores para ler um colega, um juiz federal, procurou ele ressalta alguns trechos de um possível diálogo de Creonte com Antígona. Mas ele coloca esse diálogo de uma forma moderna, não exatamente como Sócrates teria escrito, de uma forma que é mais fácil para que nós possamos compreender o texto. Eu vou ler algum trecho dessa conversinha. Creonte, muito bravo, não é exatamente essas palavras que o meu colega coloca na internet, mas eu prefiro falar dessa forma. Ele chama Antígona para uma conversinha em particular. E aí ele diz o seguinte, ele chega para Antígona e fala: Antígona, que parte da minha ordem não pode enterrar? Você não entendeu? Vai dizer que não sabia? Antígona responde: eu estaria mentindo se dissesse que não conhecia a ordem. Como eu poderia ignorá-la? Ela era muito clara. Creonte, portanto, tu ousaste infringir a minha lei? Está maluca? E Antígona teria respondido: e isso é a parte principal que justifica todo o direito natural. Descobri mesmo. Quer saber por quê? Porque não foi Zeus que a proclamou. Não foi a justiça sentada junto aos deuses inferiores. Não. Essas não são as leis que os deuses tenham algum dia proscrito aos homens. E eu não imaginava que as tuas proibições fossem tão poderosas para permitir a um mortal descumprir as outras leis, não escritas, inabaláveis, as leis divinas. Estas não datam nem de hoje nem de ontem, e ninguém sabe o
dia em que foram promulgadas. Poderia eu, por temor de alguém, qualquer que ele fosse, expor-me à vingança de tais leis? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Antígona acreditava que havia um direito acima das leis, um direito que justifica as próprias leis. As leis teriam que estar em consonância com esses direitos. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando o seguinte, porque o juiz, ao aplicar a lei, ao caso concreto, muitas vezes vai se deparar com uma situação onde aquela lei, ao ser aplicada, não nos parece justa. Não parece justa ao senso comum. E aí, o que o juiz pode fazer nessa situação? Será que ele está obrigado a simplesmente chancelar aquela lei, cumprir, fazer valer aquela injustiça? Ou será que ele poderia refletir, pensar em todo esse corpo de direito, procurar os princípios, e procurar dentro daquele sistema jurídico qual seria a melhor solução para aquele caso concreto? E se nós formos pensar sobre isso, agora mudando para o outro lado, será que se esse juiz agir dessa forma, será que ele também não vai se tornar um tirano e vai começar a inventar, decidir da forma que ele pessoalmente acha melhor resolver aquele caso e vai começar a se perder dentro de todo esse sistema? É esse o cerne de toda a nossa questão jurídica, jurisdicional. Toda a problemática, praticamente, eu creio que toda a história da filosofia do direito, todo o direito, vem se debatendo dentro dessas correntes. Uma corrente dizendo que sim, o juiz pode aplicar princípios, ele vai aplicar a lei, ele vai refletir, vai verificar qual seria a melhor solução para aquele caso concreto. A outra corrente que vai se voltar, não, pera lá. O juiz não pode sair assim, decidindo dessa forma. Ele tem que cumprir a lei, observar a lei. Nós vamos fazer leis e todo o nosso corpo normativo vai dar uma solução para aquele caso concreto. Fora daquele caso, ele não vai poder decidir. Evidentemente, as questões que são trazidas em juízo, colocadas em juízo, a grande maioria delas não traz uma problemática tão grave assim, que vai fazer a grande maioria, no dia a dia, ela está prevista na lei, não são casos tão complexos. Mas eu creio que a atividade jurisdicional ela é realmente, efetivamente exercida nos casos complexos, nas questões mais difíceis. É nessa hora, porque se não fosse assim, nós não precisaríamos de profissionais tão bem formados, ou seria um funcionário mais comum, era só aplicar a lei, seria muito mais fácil essa aplicação da lei, do que nós refletirmos sobre todo o direito natural. É claro que eu estou mostrando os dois extremos da realidade. Existem as situações, pessoas que pensam dentro desses extremos, existem muitas correntes, muitos pensamentos, muitas nuances. Eu pessoalmente entendo, como sempre, que a virtude sempre está no meio. E nós devemos pensar que o juiz ele não pode, de fato, ele tem os seus limites, ele tem que exercer a sua atividade dentro da legalidade, mas dentro de um sistema lógico. E nós temos que pensar, nós temos, aliás, não só dentro do Poder Judiciário, toda a atividade. Isso, para mim, recentemente ficou muito claro ao ver um filme a respeito da vida de Hannah Arendt, a respeito dos
apresenta, ela foi uma repórter, ela era judia, morou na Alemanha, foi uma repórter, foi acompanhar o julgamento de um dos chefes nazistas, e ela observa aquele chefe nazista e ela verifica, na análise dela, que aquela pessoa não era uma pessoa tão ruim, era simplesmente um funcionário burocrático que não pensou a respeito das ordens que ele estava cumprindo e recebendo. Então, eu creio que isso é o principal, é uma questão primordial na vida de todos nós como cidadãos. Nós temos que pensar nas nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, e ter um senso crítico a respeito das coisas. Então, eu sempre, e o juiz, mais ainda, de modo especial, isso faz parte da nossa atividade cotidiana, diária. Nós temos que refletir sobre aquilo. Temos que ter bom senso, senso prático, temos que conhecer aquela sociedade na qual nós estamos julgando aqueles casos. Temos que ter compreensão para decidir melhor. O ativismo judicial é muito interessante, porque o que mais me chama a atenção nessa história toda é o fato de que é justamente cumprindo a Constituição, obedecendo a lei, aí eu não creio que haja um ativismo judicial. Nós só estamos fazendo o que a lei manda que seja feito. Aí eu não vejo uma participação do juiz no sentido de modificar a lei. Muito pelo contrário, o juiz está determinando que a lei seja cumprida. Evidentemente que nós podemos parar e pensar que talvez essa lei não vai dar para cumprir essa lei. Porque, afinal de contas, como dar saúde integral para todos? Essa conta vai ter que fechar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Como nós vamos fazer isso? Eu acho que isso é uma questão que a sociedade, de fato, deve refletir. Evidentemente, quando eu mando alguém colocar um estente importado, né? Evidentemente que provavelmente uma pessoa talvez falte para alguém que vai procurar o posto de saúde e talvez vai faltar um remédio mais simples no posto de saúde. Mas será que é isso que está causando tanto transtorno na nossa saúde? Será que é isso mesmo que está sendo um problema? Será que nós, que sistema de saúde nós brasileiros queremos ter? O Brasil é um país, o governo brasileiro, quando a gente observa e compara, cada um tem a sua opinião pessoal a respeito, mas o governo brasileiro, quando a gente compara com outros países como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha, nós podemos perceber que o Brasil é um país extremamente paternalista. Realmente, ele vê o cidadão, ele quer proteger o cidadão, ele quer dar muita coisa para esse cidadão. É como se o cidadão, como se nós não acreditássemos na capacidade daquele cidadão de conseguir o que ele precisa como indivíduo. Mas, por outro lado, quando a gente vê uma situação, a situação do Brasil, a situação do assalariado brasileiro, será que ele tem condições de conseguir ir ao médico, fazer a consulta? Será que ele vai ter essa estrutura? Será que ele realmente não precisa do Estado? Será que não é função do Estado, da saúde? Será que não, a educação? Será que não é função do Estado? Será que nós vamos, o Estado mínimo seria mais conveniente, seria mais barato? Nós teríamos que pagar menos impostos? E a qualidade de vida do nosso cidadão, como é que ficaria tudo isso? Eu creio que a gente precisa pensar que sociedade é essa? Será que não seria possível nós conseguirmos uma estrutura adequada de tal
para o cidadão? Será que para termos as crianças nas creches, será que é tão caro isso? Será que nós precisamos de tanto para ter essas crianças na creche? Como justificar para uma mãe que não tem vaga para o filho dela, mas para a vizinha dela tem, porque a vizinha dela chegou primeiro na fila? Isso é uma situação válida? Então a senhora guarda na fila porque a outra chegou mais cedo. Seria justo isso? Nós podemos, daí, talvez, criar outros critérios. Então, vamos fazer uma competição, quem correr mais, ser mais rápido, talvez, quem passar a noite, várias noites na fila esperando, tendo direito. Será que nós podemos dizer que aquela creche seria melhor? Aquela creche, nós queremos dar, não só a creche, nós queremos dar balé, inglês, ou dar melhores condições para aquelas crianças que estão naquela creche. No entanto, não vamos ter condições de dar vagas a todos. Ou vamos ter creches mais simples, onde as crianças não têm algumas condições, mas, no entanto, nós vamos poder atender um maior número. São questões que nós vamos ter que responder. É evidente que nós queremos as melhores creches, as melhores condições, ou talvez até condições mínimas para essas crianças. Mas a Constituição fala que toda criança tem direito. Ela não fala que são algumas, ou que são aquelas que chegaram mais cedo, por algum motivo não cumpriram alguma burocracia dentro de um certo prazo. Enfim, eu não sei exatamente. E o juiz, ao fazê-lo, eu creio que é interessante, porque o juiz, eu não consigo entender aonde está esse ativismo judicial nessa situação. O ativismo judicial, para mim, é quando o juiz vai além da norma, quando o juiz modifica a norma, e quando o juiz, de certa forma, cria o direito. E eu creio que as pessoas que entendem que o juiz não faz nada disso, na verdade, ou que o juiz não deveria fazer nada disso, na verdade não vivem a realidade. Porque quem aplica o direito no caso concreto, ele participa ativamente da lei. Ele está dando, é ali que o direito passa a ter a vida, é ali que não há como ser tão neutro nessa atividade. Eu não consigo acreditar nisso. No poder judiciário que nós temos, é um poder judiciário, a atividade jurisdicional é uma atividade muito específica, é uma atividade muito interessante, porque é uma atividade na qual uma pessoa, eu, por exemplo, ao julgar, o que eu estou fazendo? Eu estou beneficiando uma pessoa em detrimento da outra pessoa. Não é uma atividade onde, por exemplo, o médico, o médico, ao atuar, ele vai beneficiar uma pessoa. Não existe essa situação onde ele vai prejudicar outra pessoa. Daí a importância e a necessidade da independência do Poder Judiciário. É natural que pessoas mais poderosas, ao saber que a atividade jurisdicional, o juiz, vai beneficiar um grupo e prejudicar o outro, é natural que essas pessoas mais poderosas tentem se aproximar e tentam fazer valer a sua posição e vão tentar usar os seus artifícios para isso. Daí vem que nós precisamos que o judiciário seja independente, porque senão essas pessoas vão dominar. Ultimamente, a grande presença, a grande
pressão que o Poder Judiciário sofre, eu creio que seja a opinião pública. Porque hoje, uma pessoa que ameaça um juiz de direito, evidentemente que nós temos uma estrutura toda, policial, que normalmente protege esse juiz nessa situação. Uma situação onde já a opinião pública é uma pressão psicológica muito mais intensa, muito mais forte. Agora, evidentemente que a voz do povo e a atividade jurisdicional ela só se justifica com a legitimidade do povo, evidentemente. Mas o juiz não representa diretamente, ele não é eleito. Evidentemente que ele deve estar atento ao que a sociedade quer. Esse é o Poder Judiciário. A sociedade. Qual seria o Poder Judiciário que a sociedade gostaria de ter? Será que legitimamente não é o que está estabelecido na Constituição? Eu acredito que sim, que é esse poder que a sociedade quer. Mais ou menos, acho que em linhas gerais, é que eu gostaria de deixar esse recado. O principal é que nós temos sim uma Constituição, e essa Constituição é marcante, e eu creio que nós brasileiros podemos ter orgulho dessa nossa Constituição. Eu creio que hoje, 25 anos depois, nós podemos olhar para trás, nós vimos o que será que mudou, quanta coisa não mudou. Eu fiquei surpresa ao ver essas imagens. Eu disse, um passado tão recente, mas na verdade, quando a gente vê isso, parece tão velho. Eu não sei se vocês observaram, tem o Fernando Henrique Cardoso tão novo ali, o tempo passa assim.